E a disputa está pegando fogo entre Kamala Harris e Donald Trump, a menos de 2 semanas da eleição para a presidência dos Estados Unidos. As pesquisas mostram Kamala ligeiramente à frente, apostando na defesa da democracia em discursos acalorados, chegando até mesmo a chamar Trump de fascista durante um evento no dia de ontem. A gente conversa agora com Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, para entender como é que está essa reta final de campanha. Mariana, muito obrigado pela sua participação remota. Como é que você analisa o impacto das declarações recentes de Kamala Harris sobre Trump e por que a campanha resolveu subir o tom agora? Boa tarde, Cazé. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Como você bem apontou, a gente nota uma reversão na tendência da campanha da Kamala Harris, que foi de sempre usar de um certo humor para lidar com Trump e tratá-lo como um bobalhão, como alguém de quem se poderia rir, para passar a tratá-lo como alguém perigoso, uma pessoa que, segundo a Kamala, é desequilibrada, instável, né? Ela usou essas palavras ontem num comício, e depois chegou a repetir para a rede CNN que via Trump como um fascista, né? E ao dizer isso, ela, na verdade, estava recuperando comentários recentes do ex-chefe de gabinete do Trump, o John Kelly, né? Que disse ao jornal New York Times, recentemente, que via um fascista em Trump e que chegou a presenciar em diversos momentos o então presidente, né, ainda na Casa Branca, fazendo elogios ao líder nazista alemão, Adolf Hitler. Esse tipo de comentário já tinha surgido antes, né, em momentos em que, inclusive, vieram a público alguns generais se desculpar pelo uso que Trump chegou a fazer, né, do exército durante manifestações do Black Lives Matter, né, em que ele pediu para que a área ao redor da Casa Branca fosse toda esvaziada de público, né, houve muita oportunidade ali para que ele fizesse um foto-op ali diante de uma igreja, né, que a campanha do segundo mandato já ia bem avançada. E esses generais se desculparam e, em alguns momentos, inclusive, disseram que o Trump buscava alguém que fosse leal a ele e não à Constituição, ao país, né? O John Kelly volta com essa ideia a dizer isso, né? Lembrando que ele é ex-chefe de gabinete do próprio Trump. E a campanha da Câmara, que se vê nesse momento, né, como você bem mencionava, hoje, as pesquisas, os agregados de pesquisa aqui, indicam que a chance de vitória dela é de 50%, e a dele também. A campanha precisa de um fato novo, né? São 10 dias de agora até o dia da eleição, eles estão em busca, então, de alguma coisa que possa impactar, não só para virar esse voto, ou trazer, né, esse público, mas para levar as pessoas até a urna, porque o voto aqui nos Estados Unidos não é obrigatório, e se tem uma base bastante energizada e energética e que sempre aparece para votar é a republicana, a trumpista, né? A base democrata tem se mostrado menos aguerrida, digamos assim, com menos intenção de aparecer para votar, eventualmente. Então, é um momento em que a campanha da Câmara tenta apelar aí para um senso de urgência, né? De provação, inclusive, apenas em 3 estados aqui, atualmente, não é possível já votar, né? Os Estados Unidos iniciaram, durante a pandemia, especialmente, um programa de votação antecipada, muita votação pelo correio, então é possível votar antecipadamente, antes do dia da eleição. Então, o que a Câmara está tentando fazer é tirar esse democrata de casa e mostrar para ele que pode ser o fim do mundo, né? Esse botão de pânico aí, dizer, pode ser o fim do mundo, hein, gente, se vocês não aparecerem para votar. E a grande verdade é que do outro lado está fazendo que também já disse seja a última eleição normal que os Estados Unidos vejam, né? Ele está dizendo que é impossível tolerar 4 anos de um governo Kamala, né? Que os Estados Unidos deixariam de ser o que são se ela ganhasse, né? O fim do mundo as we know it. Então, tem esse senso, conforme a campanha vai acabando, a gente vai chegando no dia da eleição, Cazé, o que a gente percebe é que as pesquisas continuam mostrando que é impossível dizer quem vai ganhar, e se alguém disser, não está sabendo o que diz, e que
a ansiedade aumenta, né, dos dois lados, e vai cada vez mais ataques duros nesse sentido, até para conseguir levar a população às urnas. Mariana, a gente precisa da sua ajuda para entender uma coisa que é um pouco confusa aqui para o público brasileiro, né? Com pai jamaicano e mãe indiana, a Kamala Harris não é vista como negra por boa parte do eleitorado negro americano. Você pode nos ajudar a entender como é que surgiram esses questionamentos com relação à identidade de Kamala e como é que eles podem influenciar a eleição? É verdade, que aí às vezes é bem difícil para a gente entender, né? Porque Brasil e Estados Unidos têm uma história compartilhada, né? Que é a história escravocrata, né? A história da escravidão. O Brasil foi o país para onde mais vieram escravizados africanos, né? Trazidos à força. E os Estados Unidos o segundo, né? Então, assim, são países formados por população africana, por população nativa, indígena, e pelos colonos, os colonizadores europeus, né? Só que a diferença do Brasil, onde a gente viu que a miscigenação chegou inclusive a ser uma política de Estado, aqui nos Estados Unidos o que se viu foi uma política de apartheid mesmo, assim, bastante semelhante à da África do Sul, que é mais recente, por isso as pessoas normalmente conseguem resgatar mais fácil a área da população. Portanto, dos anos 60, era proibido em alguns estados aqui dos Estados Unidos, por exemplo, o casamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra. Era proibido que crianças brancas e negras fossem à mesma escola, que cristãos brancos e negros congregassem na mesma igreja, que frequentassem no mesmo hospital, e por aí vai. Era realmente, quer dizer, eles não podiam sequer subir no mesmo ônibus. Ou se subissem os negros, então na parte de trás, os brancos à frente, ou o contrário, podiam sentar no mesmo restaurante. Isso vai acabar, aos 60, com sucessivas decisões da Suprema Corte contra essa segregação racista, mas no bojo de um movimento que é um movimento pela luta dos direitos civis, né, liderado ali por Martin Luther King, por exemplo, em outra vertente por Malcolm X. Então, todas essas lideranças negras, né, que impulsionaram esse caminho. E em 1964, quando a Kamala nasce, a segregação ainda está em vigor, né? Está acontecendo, essas decisões estão acontecendo. Então, ela nasce de um pai jamaicano que é imigrante e da mãe indiana também imigrante, os dois professores universitários, e a Kamala é miscigenada. E isso é uma grande novidade num país que é racialmente segregado, né? Então, só desde os anos 2000 é possível, por exemplo, aqui no censo americano, dizer que você é miscigenado, né? Dizer o que equivale a gente dizer no Brasil que você é pardo, né? E o pardo, inclusive, é a maior população, né? O maior grupo populacional no Brasil, é quase metade da população brasileira, né? Enquanto que aqui são só 10% de pessoas miscigenadas, né? Assim, os movimentos negros, por exemplo, de haverem como negra tanto quanto eles, porque ela tem ela é miscigenada, né? Ela é parda. Então, enquanto algumas pessoas têm comemorado essa ideia de que se vencer vai ser a primeira presidente mulher negra, né, dos Estados Unidos, para muitos negros nos Estados Unidos isso não é realidade. Eles não a veem como igual. E não a veem como igual tem mais uma camada, né? Pelo fato de que ela não é descendente de escravizados nos Estados Unidos. E aí tem uma questão, uma disputa dentro da própria a comunidade negra nos Estados Unidos sobre quão difícil na verdade, você ser um descendente, né? As pessoas até circulam aqui nas ruas em Washington, às vezes, com os dizeres fortes, assim, eu sou sobrevivente daqueles negros que vocês não conseguiram matar, eu sou descendente daqueles que vocês não mataram. Tem uma noção de que para aquele que é descendente de escravizados, a vida é ainda mais difícil. E para quem é miscigenado, para quem é filho de imigrantes, é possível, a barreira é menor, sabe? Não tem essa identificação com o racismo. O racismo seria diferente. É uma noção que no Brasil acontece também com o colorismo, né? Que as pessoas veem diferentes mecanismos de repressão e de racismo a depender do seu tom de pele, né? E isso tem o oposto, com frequência, grupos, né? Grupos que são africanos, mas
não descendentes de escravizados aqui, ou pessoal que vem, por exemplo, do Caribe, né, que também foram escravizados e tal. E no caso do pai da Kamala, tem até uma curiosidade, porque ele disse em 2018 que, além de, enfim, obviamente, descenderem de escravizados na Jamaica, ele descendia. Tem muitas camadas, assim como no Brasil, né? E as mulheres negras escravizadas foram estupradas, né? Pelos seus senhores brancos, né? Isso, e a miscigenação foi também forçada, né? Então tem uma história muito antiga aí que agora se traduz no desinteresse de parte da comunidade negra de aparecer na urna para votar. E a gente tem visto, por exemplo, o Barack Obama se engajando muito nessa campanha e dizendo para as pessoas: olha, gente, vocês vão agora se abster diante de alguém que do outro lado, né, tem alguém que a gente considera racista, né? Porque vamos lembrar que o Donald Trump já teve apoio de grupos supremacistas brancos, né? Inclusive no período do Capitólio, da invasão do Capitólio, isso veio muito à tona, embora ele diga que não quer ter relacionamento com essas pessoas, isso sempre volta, né? Essas bandeiras ali do movimento trumpistas sempre estão presentes, né? Então agora esse é um momento crucial, e especialmente nos estados em que, porque lembrando que a decisão aqui não é pelo voto popular, é pelo colégio eleitoral, então a gente tem estados em que essa população negra é central, como a Pensilvânia, e a Kamala hoje aparece nas pesquisas recebendo menos votos dos negros do que antecessores brancos dela, como o democrata Joe Biden. Pô, conseguimos entender tudo perfeitamente. Muito obrigado pela explicação. Se de um lado a gente tem o Obama apoiando Kamala, do outro lado a gente tem o bilionário Elon Musk apoiando o Trump, né, que prometeu sortear $1 milhão, já está fazendo, né, por dia, para eleitores que assinarem a sua petição pela liberdade de expressão e pelo direito de portar armas. Esse sorteio não quebra as regras das leis eleitorais aí nos Estados Unidos? Esse é um que está sendo feito um pouco devagar. Se a gente fosse com a justiça eleitoral, é crime no voto, e também é crime pagar para alguém ir votar, mesmo que não seja, mesmo que você não diga a ela em quem votar, digamos assim. Mas como o voto aqui não é obrigatório, só o ato de votar, de pagar para alguém aparecer na urna já é crime. Mas o Elon Musk aí, numa certa brecha legal, que seria a de que ele não está pedindo ao eleitor que vote. Ele está estimulando esse eleitor a subscrever esse manifesto pró-armas e pró-liberdade de expressão, que foi criado por esse comitê de ação política que ele lidera, né, que é um comitê de apoio ao Trump. Então, na prática, ao assinar esse manifesto, o eleitor dá ao Musk, por exemplo, contatos, dá a ele os seus dados pessoais, quer dizer, abre a possibilidade, inclusive, de ser rastreado, e a gente está falando de eleitores que, muito convenientemente, estão apenas nos 7 swing states, né? Naqueles estados que eu mencionava anteriormente, que são os estados em disputa e que são os estados que vão definir na prática quem que será o novo presidente da República aqui nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Então, o que a gente vê é o seguinte, existe todo um questionamento de ok, dá $1 milhão por dia para alguém que assina essa lista, isso já não seria forçar a votar no Trump, já é certa estratégia de engajamento de um público em áreas em que o Trump precisa, sim, dos votos, em que eventualmente está aparecendo atrás da Câmara, e já contestado isso, né? Mas como a gente viu, os processos aqui nos Estados Unidos, especialmente os processos que envolvem algum litígio político, eles se estendem por anos, né? O Donald Trump está até agora respondendo a um processo pela possível incitação da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando a gente lembra que ele era o presidente, né? E não aceitou a derrota eleitoral, apesar de não haver nenhuma evidência, nenhum fundamento, né, nas suas alegações de que essa eleição tinha sido
né, de que tinha sido fraudada a respeito disso, uniu esses seus seguidores, né, aqui em Washington e disse a eles que marchassem, né, até o Capitólio e que fossem cobrar diretamente os congressistas, né, no dia em que o Congresso tinha que certificar a vitória né, do atual no colégio eleitoral. E o que a gente viu foi um dia histórico aqui nos Estados Unidos. Eu estava aqui no Capitólio, inclusive, e foi um dia assim que deixou assim os americanos todos perplexos, né? Porque eles jamais tinham visto uma insurreição como aquela, né? E, de fato, foi uma destruição enorme, pessoas morreram ali dentro, e até hoje o Donald Trump responde por esse ato, mas a gente não tem nem previsão ainda de que ele seja, enfim, de que se tenha um fechamento para esse processo, né? Então, vai haver contestação, não resta dúvida. Essa estratégia do Musk é muito polêmica, é sem precedentes aqui, mas o quanto que isso vai levar para ser respondido, talvez a realidade já tenha sido alterada e a eleição já tenha acabado quando a gente, enfim, uma resposta sobre se cometeu oral ou não, né? Certo. Mariana Sanches, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelo seu trabalho. A gente agradece também a BBC News Brasil, nosso parceiro, por estarmos juntos aqui no programa. Muito obrigado.